Seja bem-vindo a mais uma videoaula. A questão 179 diz o seguinte: a figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e em seu entorno um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, o engenheiro fez a seguinte medição. Esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento de reta AB igual a 16 metros. Então aqui está a figura, né? A corda aqui que tangencia o disco central e tangencia o círculo aqui externo. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metro quadrado. A medida encontrada pelo engenheiro foi qual dessas alternativas? Esse é um probleminha muito bacana que envolve geometria plana, cálculo de área de círculo, de disco, né? De coroa, e só tem um dado, que é essa corda medir 16 metros. Mas podemos perceber aqui que se a gente criar um triângulo retângulo, ele vai estar tocando exatamente no centro do disco menor aqui, e esse cateto aqui mede quanto? Se a corda inteira mede 16, ele mede 8. E assim nós temos um triângulo retângulo, em que um cateto mede 8, o outro cateto é exatamente o raio do disco menor aqui dessa coroa. Então nós vamos pôr um R'ão aqui, um R grande, um R maiúsculo, para a hipotenusa desse triângulo, e um R minúsculo para o cateto menor. Esse segundo cateto aqui a gente já sabe que mede 8 em função da corda medir 16. E agora chegou a hora da gente utilizar o tão importante e útil Teorema de Pitágoras. E por falar em teorema, eu queria pedir licença para agradecer aqui a minha filha Ellen, que está cursando arquitetura, que é uma mistura de matemática com arte, não é? E me deu esse livro de presente que tem o título Teoremas Matemáticos que Revolucionaram o Mundo. Realmente os teoremas são de uma importância enorme na matemática. Então vamos à utilização do Teorema de Pitágoras. Utilizando o Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, raio maior ao quadrado, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, do raio menor ao quadrado mais o 8, que é o outro cateto ao quadrado. Com isso, nós já chegamos aqui a uma certa conclusão de que o raio maior ao quadrado é igual ao raio menor mais 64. Mas eu tenho que buscar mais informação aqui nesse problema. Eu sei que se trata de cálculo de área de coroa, de discos, né? Aqui tem um disco grande e tem que ser descontada a área central aqui do disco pequeno, porque tem um chafariz aí e não vai assentar ladrilho aí. Então nós vamos inicialmente calcular a área do disco maior. E como que se calcula a área de disco? A área de disco, ou a área dessa coroa aí, vai ser o quê? A área do disco, a área do círculo, é igual a π vezes raio ao quadrado. Mas por que menos πr ao quadrado? Porque é o disco grande, π vezes raio grande ao quadrado, menos a área do disco pequeno. É assim que se calcula a área de coroa. Menos π vezes r menor ao quadrado, que é o raio do disco menor. E aí, como a gente já tem o valor parcial de r maiúsculo ao quadrado, nós vamos substituir. Vai ficar, a área da coroa vai ficar π vezes, o que vem no lugar do r ao quadrado? Vem r minúsculo mais 64. Então, π vezes rzinho mais 64, menos π vezes rzinho ao quadrado, que é esse que já estava aqui. Estamos só repetindo ele. Esse em preto aqui, r ao quadrado mais 64, está substituindo esse r ao quadrado, olha lá, que a gente achou inicialmente ao aplicar o Teorema de Pitágoras. Aqui agora, como eu tenho π aqui e π aqui, o que eu vou fazer? Vou colocá-lo em evidência. Então, a área da coroa é igual. Esse π que está em evidência, olha, aí eu volto dividindo cada membro dessa expressão por esse π que está em evidência. π, raio ao quadrado mais 64. Por π, sobra raio ao quadrado mais 64. π raio ao quadrado dividido por π, sobra só raio ao quadrado. E agora, olha que bacana, esse raio ao quadrado
aqui pode eliminar esse, porque um é positivo, outro é negativo, um anula o outro. Sobrando somente o quê? Sobrando somente π vezes 64, ou seja, sobrando somente 64π. Então, a alternativa correta nessa questão é a alternativa D, de Deus. Espero que você tenha gostado da videoaula. Se você gostou, deixa aí seu joinha e inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática.